Queridos, oi. Oi, Bruno Luiz. Pode fazer tudo, tá liberado agora, pode fazer tudo, deve, inclusive, deve, os de stack. Bom, eu vou mostrar para vocês hoje, então, como a gente já iniciou na aula passada, a pilha de Daniel, que é a pilha mais didática que tem. Esse desenho ele é ótimo, ele é super autoexplicativo, então eu vou trabalhar bastante em cima dele. E a gente vai colocar aqui do lado todas as informações para nós operacionalizarmos uma pilha, que é como funciona o processo das pilhas. Então, como é que a gente extrai energia elétrica a partir de reações químicas, que é o que as pilhas nos proporcionam? Vocês vão sempre numa questão de pilhas ter acesso a um dado, que é dois dados na verdade, que são assim, ó, primordiais, são essenciais. E esses dados são chamados de potenciais padrão. Então, a primeira coisa que tu deve fazer é focar nos potenciais. Vai para o potencial e acha o valor de cada componente da pilha, que a questão vai te dar, obviamente. Por exemplo, nessa questão, a gente tem dois componentes na pilha de Daniel. A gente tem o cobre, que está aqui na tua direita, e o zinco, que está aqui na tua esquerda, na página de número 130, eu acredito. Pode ser? Isso, se eu estiver mentindo, me xinguem, não tem problema. Certo? E aqui está o cobre, então, vou colocá-lo bonitinho, aqui do lado, mais 2 para cobre 0. Queridos, uma coisa que é essencial ao ler esse potencial. O potencial ele sempre vai informar para a gente quem é que quer dar o elétron, quem é que quer receber esse elétron. Então o número ele tem um papel primordial, assim, imprescindível. Ele vai te dizer quem é que tem que receber, quem é que tem que doar esse elétron. O maior sempre vai indicar um recebimento, como a gente viu na aula passada, e o menor sempre vai indicar uma doação, como a gente viu na aula passada. Então, o ideal é que, ao ler o potencial, vocês já escrevam do ladinho quem tem que oxidar e quem tem que reduzir. Por exemplo, como o potencial do cobre é maior, ele obrigatoriamente tem que reduzir. Cobre reduz, tá vendo? Como o potencial do zinco é menor, obrigatoriamente o zinco tem que estar oxidoando elétrons. Então o zinco oxidar, oxidoa. Ele tem que oxidar, tem que sofrer oxidação. Então é a primeira coisa que vocês devem fazer ao ler os potenciais que vão ser fornecidos para vocês na questão. A genialidade e o brilhantismo do Daniel surgiu a partir do seguinte: essa é a teoria química, agora falta a engenharia, que é a praxis dessa teoria, né? Ou seja, eu já tenho a priori os conhecimentos, eu já sei como vai funcionar, agora eu preciso descobrir na prática como eu vou fazer essa mecânica acontecer. Então, o que o Daniel pensou? Ele criou um modelo, digamos assim, um circuito material para que essa condução de elétrons se dê. Porque se essa condução de elétrons ocorrer, eu vou ter corrente elétrica. Então ele pensou o seguinte, ó, indo para a teoria, o que tem que acontecer com o cobre? Olha, o cobre mais 2, obrigatoriamente o cobre mais 2, que é um cobre aquoso, ele precisa ganhar 2 elétrons, ele tem que ganhar 2 elétrons, tá vendo? E passar para cobre 0. Então é isso que a teoria está me dizendo, que é um cobre sólido, reduzido metálico, dessa forma. E eu preciso que essa teoria se efetive na prática. Eram os pensamentos do Daniel. E aí ele pensou, o que o zinco tem que fazer nesse processo? Olha, quem tem que fazer alguma coisa aqui é o zinco mais 2, o zinco, desculpa, 0. O zinco 0, que é o zinco sólido, ele tem que obrigatoriamente se transformar em zinco mais 2, tá vendo? Assim, e doar os seus elétrons. Lembrando que o zinco mais 2 é o zinco aquoso. E se é um zinco aquoso, ele não é sólido, ele é aquoso. Aquoso, ionizado dessa forma. E aqui estão os elétrons que o zinco vai oxidar, vai oxidoar nesse processo. Então ele pensou, como é que eu posso fazer isso? Como é que eu posso fazer essa reação acontecer? E ele fez um sistema muito simples, muito didático, que é empregado em todas as outras pilhas, cada qual, óbvio, né, com as suas características e particularidades, algumas maiores, outras menores, outras de forma mais dinâmica, outras de maneira até um tanto quanto mais
como posso te dizer, mais complexa, né? Mas todas elas sempre têm a mesma coisa. Um dando, um recebendo. Um polo positivo, um polo negativo. Então o que ele fez? Primeiro, preciso de zinco zero. O que é zinco zero? Zinco zero é uma placa de zinco. Então ele pegou uma barrinha de zinco, como vocês estão enxergando aqui. Eu preciso também de cobre mais 2. Tá, e como é que eu vou conseguir cobre mais 2? É muito fácil. Cobre mais 2 tu consegue por meio de sais de cobre, como por exemplo, nitrato de cobre, ou como a gente fez em aula, até na experiência da primeira aula desse livro, o sulfato de cobre, que vai produzir cobre mais 2 e SO4 menos 2. Então, cobre mais 2 eu não consigo por meio de metal cobre, eu preciso a partir de um sal de cobre que tenha cobre mais 2. Então ele pegou um salzinho de cobre e colocou aqui dentro desse recipiente. Ele começou a perceber que a reação não andava muito e ele chegou à conclusão de que a reação não acontecia muito bem porque faltava um balanço de íons, de carga. Então ele pensou assim, eu vou colocar a mesma quantidade de cargas aqui e lá. Portanto ele fez, nesse ladinho também, o mesmo processo. Ele usou sais de zinco, ou seja, ele usou sulfato de zinco, nitrato de zinco, que é um salzinho branco, colocou dentro d'água e como vocês mesmos podem enxergar, ó, acabou proporcionando zinco mais 2. Então ele criou ali o zinco mais 2, ok? Dessa forma. Tá, e daí? Bom, preciso de um material para conduzir essa eletricidade. Então ele colocou os fiozinhos aqui, óbvio que não, estes fios na época, né, a pilha de Daniel é lá do século XIX, então não tinha um voltímetro, por exemplo, na época, né, mas a gente pode, para não botar a mão ali, se debater e babar até morrer, a gente pode usar um voltímetro ou uma lâmpada para provar que tem eletricidade. Não precisa usar, por exemplo, teu irmão mais novo, né, para testar se tem ou não eletricidade, certo? Então o que ele fez, queridos? Olha só, 2 barrinhas, uma de zinco, barrinha de cobre para ser condutora, sal de cobre aqui para que eu tenha cobre mais 2, sal de zinco aqui para que eu tenha zinco mais 2. Dessa forma, em cada lado do sistema, ele conseguiu colocar todas as formas dos metais participantes dessa reação. Ele colocou zinco zero no eletrodo, na barrinha, zinco mais 2 na forma de sal aqui dentro. Cobre zero aqui na barrinha, tá vendo? Que é um ótimo condutor. E cobre mais 2 aqui dentro. Então todo mundo estava no sistema. Agora ele precisava que a reação fizesse o seu trabalho, que a teoria se fizesse valer. E ela se fez. Sabe como? Presta bem atenção, é super fácil de entender isso. Inclusive essa figura ela é mega autoexplicativa. Esse cobre aqui, ó, esses cobres mais 2, que são essas bolinhas, tá vendo essas bolinhas pequenininhas aqui? No desenho, está na página 130. Essa bolinha é o cobre mais 2. Cobre mais 2. É bem pequena, é super, super pequena e tem uma carga nuclear muito grande. A força dele está escrito no quadro, mais 0,34, é um potencial bastante grande, então ele tem uma tendência em ganhar elétrons absurda. O que acontece com o cobre mais 2? Como ele é positivo e os elétrons são negativos, ele fica aqui perto desse eletrodo, que é onde tem muito elétron, fazendo isso, ó, puxando. Viu que aqui tinha um cobre mais 2? Como ele é muito positivo e os elétrons são negativos, ele acaba puxando o elétron, puxando o elétron, puxando o elétron. Só que quando ele puxa o elétron e recebe o elétron, como tu está enxergando aqui, ele sofre uma transformação. Ele se transforma não mais em cobre mais 2, mas em cobre zero, que é um cobre sólido, metálico. Então começa a se criar aqui em cima uma camada extra de cobre e esse eletrodo começa a aumentar. Como esses elétrons aqui eles foram retirados, teve uma perturbação no equilíbrio. Tem menos elétrons aqui nessa nuvem eletrônica do metal. Então o que acontece? Presta bem atenção. Lá do outro lado, para que se mantenha o equilíbrio, olha ali, esse átomo de zinco, tá vendo? Que é super fraquinho, não tem vontade de pegar elétron, como tu tá vendo ali, ele tem vontade de dar mesmo. Ele tem um potencial muito baixo de redução. Então esse zinco que era verdinho, o que ele faz? Ele vai acabar cedendo os elétrons. Ele perde os elétrons para manter o equilíbrio eletrônico
E ao perder os elétrons, veja bem, ele deixa de ser zinco metálico, sólido, aquele que tu pega. Isso aqui é zinco, ó. Isso aqui é latão. O nome disso aqui é latão. Isso é zinco, tá vendo? Ele deixa de ser isso, ele sofre corrosão. E aí vocês começam a ver uma perda de matéria, de massa, aqui nesse eletrodo. E ao perder os elétrons, ele sofre uma transformação e vai para a forma de sais de zinco. Ele vai para dentro d'água. E vocês começam a observar visualmente mudanças nos eletrodos, que a gente logo vai ver aqui do lado. Se a explicação do equilíbrio, que é a real, a verídica, ficou muito difícil, vocês podem criar uma explicação lúdica que seria assim, ó. O cobre, ele tem muita tendência em puxar elétron, muito, ele é muito forte. O zinco tem tendência em doar elétron. Então, como eles estão conectados, o cobre daqui, ó, esse cobre mais 2 que a gente está vendo ali, ele fica assim, ó, puxando o elétron. Puxa o elétron para si. E o elétron que vai sair é o elétron daqui, ó. Como está tudo conectado, esse elétron vai ser arrancado do zinco, porque os cobres estão puxando deste lado. E ao dar o elétron, no momento em que o zinco doa o elétron, o zinco sofre uma transformação. É isso que vai acontecer. Em pouquíssimas palavras, os cobres puxam os elétrons do zinco deste lado. Daqui o cobre está puxando os elétrons do zinco que estão aqui. O zinco perdeu o elétron veio para cá, ó, virou um circuito elétrico, tá vendo? Tem corrente elétrica, ele pode acender o teu celular, pode acender o teu controle, e aí o elétron entra aqui do outro lado. Aí como é que tu vê que isso acontece? É muito fácil. E detalhe, eu não estou inventando essas explicações. Essas explicações, elas estão sendo dadas porque acontecem duas coisas. Primeiro, botei o dedo aqui e tomei choque. Então, se eu tomei choque é porque está passando eletricidade ali, todo mundo concorda? E segundo, olhem para o ladinho a figura. Vocês estão vendo? Vocês viram que o eletrodo de cobre, ele continua do mesmo jeito como estava aqui? Ó, ele estava assim antes, né? Tá vendo aqui em cima? Ele continua do mesmo jeito? Ele diminuiu ou aumentou a tua percepção? Ah, ele aumentou. Então é porque cobres de fora se depositaram sobre ele. Eu estou vendo isso. São dois dados. Primeiro, botei a mão, tomei choque. Segundo, os cobres de fora da solução se depositaram sobre ele. Significa que sobre esse cobre, eletrodo de cobre, os cobre mais 2 que estavam na solução receberam elétrons e se transformaram em cobre sólido. Ou seja, houve transformação em cobre sólido. Aumentou cobre sólido no sistema. E aqui do outro lado, ó, assim era o eletrodo de zinco, tá vendo? Ele continua desse jeito? Ó, esse é o antes, esse é o depois, porque essa é a parte que está dentro da solução. Ele continua desse jeito? Tá, mas ele aumentou ou diminuiu? Ah, se ele diminuiu é porque ele está oxidando. Tá, beleza, eu sei o que é oxidar. Tu sabe mesmo o que é oxidar? O que é oxidar? Oxidar, querido, é o zinco metálico, que é esse aqui, ó, se transformar em zinco mais 2 e sair da forma metálica. Ou seja, oxidação é corrosão. Redução é expansão. Então um tem que diminuir para o outro poder expandir, não? Sim. No momento em que esse diminui, corrói, ele doa os seus elétrons. No momento em que esse expande, aumenta, ele recebeu elétrons para poder expandir. Oi, querido. Por que o cobre zero se deposita sobre a placa e não simplesmente cai no recipiente? Onde ele vai pegar os elétrons? Na placa? Exatamente. Tá, mas Se ele então pega é na uma placa... força de atração. Isso, é diferença de potencial. É igual a experiência que a gente fez, lembra? Eu peguei um bombril e mergulhei na solução. Não ficou com cobre no fundo, ficou com cobre no bombril. Por que ficou com cobre no bombril? Porque foi ali que o cobre mais 2 pegou o elétron. Então isso é importante, tem que ter contato físico, como vocês estão enxergando aqui nesse sistema. Por que é sobre a placa que a gente vê o cobre reduzindo? Porque os elétrons chegam na placa. E a gente precisa de metais para serem eletrodos, porque estes metais é que são capazes de conduzir elétrons, pois tem mares de elétrons. Então é muito fácil de ter muito elétron no metal. Na água, perdido não. A água de ligação molecular covalente não vai ter... Oi, Paula. Então, o cobre mais 2 vai pegar os elétrons sobre a placa, logo ele tem que se depositar sobre a placa, porque é ali que ele pega os elétrons. Porque é mais e menos, né? Cargas de sinais opostos se atraem. Oi, querida. Esse caso, então, é um caso de oxidação. Isso. A massa diminui. A massa do eletrodo de zinco diminui. Mas a oxidação normal
Não, querida, pensa comigo, ó, se tu tem um metal, um portão de ferro, ele vai sofrer corrosão, ele vai se desmanchar. Tá, mas e aí tu falou do bombril aquela vez que reage com oxigênio. Sim, é porque ele reagiu com oxigênio, sofreu oxidação e criou em cima dele o óxido de ferro. Mas, por exemplo, como isso está em solução aquosa, o zinco mais 2 ele vai para a solução aquosa. Então, a massa que vai, digamos assim, diminuir é a massa do eletrodo. Quando tu tira de dentro da solução, diminui a massa do eletrodo, porque os zincos do eletrodo passam para a solução. Então, quando tu tira, ó, muitos zincos caíram dali e ficaram lá dentro d'água. Tu tira eles sem aqueles zincos que oxidaram. Por isso que é a massa do eletrodo que vai sofrer diminuição. Tudo bem? Pessoal, eu consegui me fazer entender? É bem fácil mesmo, é bem simples. Um sempre vai dar o elétron, e ao dar o elétron, ele vai sofrer corrosão, como vocês estão enxergando ali, tá vendo? E o outro, ao receber o elétron, sempre vai sofrer expansão. Essa expansão tem que sempre ser dada, como a Alice perguntou, ótima pergunta, sobre o eletrodo. Porque o eletrodo é o lugar no sistema onde tem o elétron. Então, como ele pega o elétron, é um processo físico mesmo, cargas de sinais opostos se atraem. Então, como ele pega o elétron ali no eletrodo, ele começa a se depositar sobre o eletrodo, porque ele sofre a transformação ao encostar no eletrodo. Tudo bem? Eu consegui me fazer entender, vocês entenderam isso? E a pergunta da Joana é muito importante. Tá, mas e o Lavoisier? As massas sempre ficam iguais. Eu concordo contigo que tu está super certo em invocar o Lavoisier. Mas as perguntas que as questões de prova farão vão ser em relação à massa do eletrodo. O que é o eletrodo? Eletrodo é um material condutor, muito difícil. É uma barrinha. Sabe a tomada? Sabe as pontinhas da tomada? Eletrodos. São materiais condutores. Então, quando tu retirar o eletrodo de zinco daqui, ele vai sair igual como tu enxergou ali, corroidinho. Então significa que a massa do eletrodo diminui? Sim, porque o eletrodo de zinco vai sofrer corrosão. Me fizeram uma pergunta muito interessante esses dias. Tá, por que eu tenho que usar, se o cobre zero ele não participa da reação, por que eu tenho que usar cobre zero? Eu não posso usar qualquer outro material? Tecnicamente sim, mas a reação não vai funcionar bem. Por quê? Porque se eu usar um outro... Essa pergunta é bem complicada, é coisa profunda mesmo. Se eu usar um outro material, o potencial daquele material é diferente. Então isso vai interferir no tráfego de elétrons. Por exemplo, isso só acontece porque a gente tem uma sintonia entre o cobre mais 2 e o cobre zero. Os potenciais deles são correspondentes ao potencial do cobre. Entende? Se, por exemplo, eu colocasse aqui cromo, o cromo tem um potencial muito mais baixo que o zinco. Então, se ele tem um potencial muito mais baixo que o zinco, fica ruim para esse cobre puxar o elétron para cá, porque vai haver uma disputa entre este eletrodo e este eletrodo. Por isso, os eletrodos precisam ser sempre do mesmo material, para que a gente tenha, não é, digamos assim, uma otimização da pilha e não haja diferenças de potencial. Tudo bem? Isso é muito importante. Senão a gente vai ter problemas, sim. Certo? Então deixa eu escrever para vocês o que está acontecendo aqui em cada parte. Vamos lá. Pessoal, numa pilha, a gente sempre precisa cuidar o polo positivo e negativo, sim ou não? Tá, então, olhando para isso aqui, na verdade quem criou isso pela primeira vez foi o Faraday, mas como os químicos e os cientistas criaram isso? Eles pensaram o seguinte, o elétron está sendo dado por quem? Pelo zinco ou pelo cobre? Se o elétron está sendo dado pelo zinco e está indo para o cobre, qual é a carga do elétron? Negativa. E se ela é negativa, como a Alice falou, a carga negativa sempre vai para que polo? Para o positivo. Então os químicos criaram o que os físicos chamam de carga real. Né? Vocês já viram isso? Carga ideal, carga real, que os físicos falam muito? Pois é, o que é a carguinha real? A carguinha real é a carga que mostra justamente o sentido da corrente elétrica. Os químicos e físicos, porque o Faraday também era físico, experimental, diga-se de passagem, disseram o seguinte, se o elétron é produzido no zinco e vai para o cobre, então o elétron, por ser negativo, ele vai sempre para o polo positivo. Logo, sempre quem sofre oxidação é o polo negativo da célula. Ok? Polo negativo. Anota bem grande isso para chamar a atenção, não é? Dos teus olhinhos, porque isso é muito perguntado em prova. Sempre quem sofre oxidação vai ser o polo negativo.
Por isso a gente coloca a carguinha negativa aqui. Sempre quem recebe os elétrons, queridos, vai ser o polo positivo. Por quê? Porque é para onde os elétrons vão. E se os elétrons vão para lá, para o cobre, vão para a direita aqui no meu desenho, então na direita é o polo positivo. Tudo certo? Polo positivo. Positivo. A Joana fez uma pergunta muito interessante ali, queridos, sobre a questão da massa. Aí tu para e pensa, pá, massa, mas é a massa de quem que diminui? Tu falou em eletrodo. Essa palavra é importante? Muito. Porque para a gente poder se comunicar melhor, se criou um perfil conceitual. Como assim? Um monte de nomes para esse fenômeno. E o nome que a gente dá para o eletrodo de zinco e eletrodo de cobre, como muda muito em função do metal, não pode ser eletrodo de zinco ou eletrodo de cobre. Tem que ter um nome genérico para isso. Então os químicos inventaram o seguinte, ó. Eletrodo é a barrinha. Como eu chamo o eletrodo que sofre oxidação? Porque sempre um eletrodo vai oxidar o elétron e o outro eletrodo vai reduzir, receber esses elétrons. Então eu tenho que ter um nome padrão para cada um destes eletrodos para ficar mais funcional a minha fala. Como é que eu posso chamar esse eletrodo negativo? Foi o que eles pensaram. Ah, negativo. O que a gente sabe de negativo aí? Me fala uma coisa da química que é negativo. Ah, tem os íons, né? Tem o íon, tem o cátion e o ânion. E o cátion é positivo e o ânion é? Tá, mas e como é que a gente pode fazer para fundir? Tipo, sei lá, eletrodo, ânion, eletrodo, ânion, eletrodo, ânion, eletrodo, ânion, eletrodo, ânion, eletrodo, anodo. Surgiu assim. Anodo. Tá vendo? Ou no português brasileiro, ânodo. Esse é o eletrodo ânodo, porque ele é o polo negativo. E cátion, eletrodo, cátion, eletrodo, cátion, eletrodo, cátion, eletrodo, cátodo. Fechou. Tá aí o neologismo, ó. Eletrodo positivo é o cátodo. Tudo bem? Pronto. Eletrodo positivo é o cátodo. Cátodo. Dessa maneira. Certo, queridos? Ou, em português brasileiro, cátodo. Assim. Certo? Tá, mas e a massa desse eletrodo, hein? É importante saber o que acontece? Sim, porque como os eletrodos são os materiais condutores, digamos assim, muito importante isso. A massinha do eletrodo, sempre no anodo, vai corroer. O anodo sofre corrosão. Tá, e a massinha do cátodo? O que acontece com a massinha do cátodo? A massa do cátodo aumenta. Tá, então a massa do cátodo sofre expansão, ou seja, ela aumenta, né? Isso. Fechou. Expansão. Certo? Expansão. Fechou. Tá aí. Portanto, queridos, essa observação é bem importante agora no final, vou mostrar para vocês, porque as questões às vezes gostam muito também de fazer essa pequena pegadinha com o aluno. Observem que aumenta muito aqui no ânodo, nesse lado negativo da pilha, ó, aumenta a quantidade de cátions. Aumenta a quantidade de cátions. A gente pode escrever assim, ó, concentração de cátions. Eu vou colocar aqui, ó, zinco mais 2. Lembrando que o zinco mais 2 nada mais é que um cátion. Então sempre vai aumentar a quantidade de cátions nesse sistema. Afinal, o metal zero está sofrendo oxidação, então ele está se transformando em cátions. E, diga-se de passagem, aqui do lado a gente percebe o fenômeno oposto. Diminui a quantidade de cátions. Diminui a concentração, ou seja, a quantidade. Tá? Quando a gente escreve assim esse colchetes na química, a gente está indicando a quantidade ou concentração. Tudo bem? De cátions. Por quê?
Ora, porque no lado positivo, os cátions estão sendo consumidos e se transformando em metais zero. Então, eles estão diminuindo. E no lado negativo, o metal zero está se transformando em cátions. Logo, ele está aumentando. Ah, mas é muita... Ah, faz uma coisa aqui, faz o contrário no outro lado. Isso tem que ser visto de uma forma positiva, porque tu só tem duas opções de acerto. É 50-50. É bem bom. Se um lado é negativo, o outro é positivo. Se um lado dá, o outro recebe. Se um lado corrói, o outro expande. Então isso é muito bom para as questões, que vai te ajudar muito a acertá-las na prova, porque é sempre a mesma coisa. Tudo bem? Antes de fazer um resumão, te dar uma frase só que tu nunca vai errar pilha com ela, eu queria fazer uma pequena observação. Agora vai entrar um pouquinho do conhecimento de engenharia. Porque o Daniel, aqui nesse caso, ele percebeu que essa solução ela estava ficando muito cheia de carga positiva. Presta atenção nisso, ó. Ficava com muito zinco mais 2. Ó, aumentava muito o zinco mais 2. Demais. Então, ao passo que ia havendo a oxidação se encaminhava, tá vendo? Começava a aumentar muito a quantidade de cátions. Então, presta bem atenção no que eu vou te mostrar aqui, ó. A carga positiva, ela crescia cada vez mais aqui na solução, dificultando a saída dos elétrons que são negativos. Ora, o elétron não é negativo? Então, se ele é negativo, ele não é atraído por positivos? Você não concorda comigo que com essa corrosão está aumentando um monte a quantidade de cátions positivos ali dentro? Então, imagina o elétron aqui, ó, tentando sair. Ai, não dá. Por que não dá? Porque o cátion está assim, ó. No início não tinha problema, porque a quantidade de cátions dos dois lados era praticamente a mesma. Agora não. Aí a pilha começa a falhar. Pô, comprei uma pilha aqui, ó, durou uma semana. Por causa disso. Deu esse problema. Tá aí do outro lado, o que acontece? Ó, fica restrito. Cada vez menos cátion tem, cada vez menos positivo o outro lado fica. Então como é que o elétron que é negativo vai para lá? Aí ele pensou, eu preciso dar um jeito de neutralizar essa carga positiva aqui. E como é que eu neutralizo uma coisa positiva? Com uma negativa. Então ele pensou em vários sais que poderiam ser usados para injetar cargas. Cargas positivas e cargas negativas onde fosse necessário, né? Que a gente chama de ponte salina. A ponte salina, ela é responsável pelo balanço de íons. Balanço iônico. A ponte salina, ela faz o tráfego de cátions de um lado para outro. Os cátions da solução com a ponte salina vão para o cátodo, assim, e os ânions da solução com a ponte salina vão para o ânodo, desse jeito. A ponte salina, ela serve para fazer esse tráfego entre as carguinhas. Porque se esse lado está muito positivo e esse lado, consequentemente, ficou muito negativo, porque tem um monte de carga negativa aqui, os íons acabam trocando de lugar. E aí a gente tem um balanço de íons dos dois lados. Como assim? É muito difícil de entender isso. Eu vou te mostrar, é bem fácil. Ó, o que acontece? As carguinhas negativas com a ponte, por causa das cargas, né, elas são atraídas para os lugares que são positivos. E aqui a gente tem um baita polo positivo, tá vendo? Baita polo positivo. Aqui, como tem muito ânion dentro, fica muito negativo. Então, o que acontece? Os cátions que estão aqui, eles começam a ser atraídos para esse lado negativo desse outro recipiente, ou dessa outra parte. E os ânions que estão aqui começam a ser atraídos para essa outra parte, para esse outro recipiente. Havendo um equilíbrio de cargas, que é algo que a natureza faz bastante. É o que a gente encontra, inclusive, nas células, quando a gente fala de bombas de sódio e potássio. Sempre tem um equilíbrio de cargas fora e dentro. Quando uma célula está no teu sangue, ela não simplesmente explode ou murcha, porque é um equilíbrio de cargas e a osmose acontece com a mesma, digamos assim, velocidade. Oi, querida. Mas eu não entendi como o potássio está entrando no positivo, ali no mais positivo e o cloro. Isso acontece assim, ó. Na verdade, pessoal, o que acontece... A flechinha... É verdade, essa flechinha. Essa flechinha não tá certa, não. Arrume pra mim essa flechinha aí. Quem entra aqui, ó, não é o potássio, é o cloro. Quem entra aqui não é o cloro, é o potássio. Por favor, não tinha visto isso nessa figura.
Façam, por favor, essa correção, por gentileza, porque isso não está certo, não. Como aqui tem muito cátion, o que vai acontecer? Os ânions entram aqui para neutralizar, ânions vão para o ânodo e os cátions vão para o cátodo. Dessa maneira. Tá? Isso é bem importante, ó. Cátions vão para o cátodo, cátodo, e os ânions, vão para o ânodo. É sempre assim. Ânodo. Dessa maneira. Para que a gente tenha um balanço de íons na solução. Oi, querido. E daí, se tu tirar o cátodo e, por exemplo, tirar toda a água ali daquela solução, tu vai ter um sal de potássio. Isso. Exatamente. É isso aí. E uma coisa que é interessante, pessoal, ponte salina não cai muito, porque ponte salina não é comum em todas as pilhas. Isso é uma coisa interessante. Se acha às vezes que toda pilha tem ponte salina. Não tem. Algumas pilhas têm, outras não. Serve apenas para aumentar o rendimento ou a vida útil da pilha. Porque a pilha como um todo já aconteceu como a gente viu. Ela só serve para tu aproveitar mais o material que tu tem e ter rendimentos maiores. Então, é muito difícil, inclusive, de encontrar nas questões alguma inferência sobre a ponte salina. E a única coisa que vocês precisam lembrar de ponte salina é que ela serve para fazer o balanço de íons, porque a quantidade excessiva de carga prejudica o fluxo de elétrons de um lado para o outro. Tudo bem? É bem fácil mesmo. E repito, a ponte salina não é comum em todas as pilhas. Isso é uma coisa muito importante. Às vezes se acha que todas as pilhas têm pontes salinas. É um erro crasso. Algumas pilhas não têm pontes salinas. Depende muito da finalidade da pilha. Por exemplo, a pilha de uma marca-passo é uma coisinha muito pequena. Agora, uma pilha de carro, que é uma bateria, é algo gigantesco. Então, se o sistema for, digamos assim, viável, tem ponte salina. Se não for viável, não tem ponte salina. E se não tiver, o rendimento é menor. Exatamente. E o rendimento também tem que ser contrabalançado em função dos eletrodos. Às vezes, eletrodos diferentes são mais, digamos assim, producentes, são melhores para certas voltagens. Então, tu tem ali, mesmo que, enfim, o rendimento não pudesse ser tão alto, tu tem um rendimento muito bom com aqueles eletrodos sem a ponte salina. Então, isso é um aspecto extremamente, assim, ó, exclusivo da engenharia. É só para aumentar o rendimento da pilha. Oi, querido. Oi? Não, o sinal é sempre o mesmo. Toda pilha sempre vai ter o mesmo sinal, o mesmo polo. Oi? Ah, não. A correção é a carguinha. O cloro vai para cá e o potássio vai para cá. É só trocar. Cloro, potássio. E o sinal de positivo e negativo muda? Não. É potássio mais e cloro menos. Só troca o potássio e o cloro de lugar. Só isso. Tudo bem? Oi. Sim, as pilhas, a única diferença é que a pilha alcalina ela só vai ter um alcalino nos polos. Né? No caso na parte de redução, ela vai ter um metal alcalino. É só isso. Pessoal, eu vou fazer um resumão aqui para vocês verem, porque é sempre a mesma coisa. A pilha é muito, muito fácil mesmo. Aqui na parte do zinco, vocês vão ter o seguinte. Ó. Lembrem dessas coincidências aqui para a gente criar uma regra fácil sobre isso. Olha só. É uma regrinha bem simples, bem fácil para vocês verem. Olhem as coincidências e olha como vai ficar fácil fazer uma pilha. Deixa eu mostrar aqui para ti. No polo negativo, que é o ânodo, ocorre oxidação. Como é que eu consigo juntar tudo isso num esqueminha bem simples? Bom, todo mundo faz essa, né? Essa é um clássico já da química. Tu vai escrever assim, ó. ANOX. ANOX, que é ânodo, eletrodo, onde ocorre a oxidação, polo negativo. É o ANOX negativo. É só isso. Questão de pilha é muito fácil por isso. ANOX negativo. Chega e escreve só isso. Pega o menor potencial que tu vai ter na questão, escreve do ladinho ANOX negativo. Pega o maior potencial que tu vai ter na questão, como tu tá vendo aqui, ó, maior, e escreve K-Ré, cátodo é o eletrodo onde ocorre a redução. K-Ré positivo. Então, sinceramente, só com K-Ré positivo e ANOX negativo, tu já consegue acertar todas as questões de pilhas. E eu não estou sendo demagogo contigo, eu não estou te enrolando.
como elas são questões muito simples, até quando elas são difíceis, elas são resolvidas do mesmo jeito. Então, essa é a regrinha básica das pilhas. Anox negativo, Ca positivo. Sempre o polo negativo vai doar o elétron para o polo positivo receber. E quando ele recebe o elétron, enfim, a gente teve corrente elétrica. Tudo bem? É bem fácil, queridos. Menor númerozinho, ânodo, onde ocorre oxidação, polo negativo. Menor valor, anox negativo. Maior valor, Ca positivo. Só isso. Quando tem oxidação, a corrosão do eletrodo. Quando tem redução, a expansão do eletrodo, como o professor mostrou ali para vocês no processo. Tudo bem? Pessoal, eu me fiz entender, vocês entenderam isso, sim ou não? Agora, uma coisa que é importante saber para usar uma pilha é a voltagem. Como é que a gente calcula isso, né? Como é que a gente calcula a voltagem? Vou mostrar aqui para vocês verem do lado. Ó, aqui do ladinho vocês vão perceber isso. Voltagem da pilha, ou tensão, tem um monte de nomes, né? Voltagem. A voltagem ou tensão, que é algo muito importante, tem vários nomes. Ó, vocês podem chamar de DDP, pode chamar de tensão, pode chamar de força eletromotriz, assim, força eletromotriz, e até variação de potencial. É tudo a mesma coisa. Para tu saber qual vai ser a tensão gerada por uma pilha, tu só precisa fazer a diferença entre os polos da pilha. Entre o polo negativo e o polo positivo. Como a gente não viu termoquímica ainda, isso é muito bom porque não vai confundir ninguém com outras técnicas da química que são condizentes a outra natureza de energia. Então, nem pensa, tá, pessoal, em, sei lá, sistema, mudar a equação de lugar. Não, é muito fácil fazer isso. Basta tu pegar o maior potencial, que é sempre de quem está sofrendo redução, menos o menor potencial, que é sempre de quem está sofrendo oxidação. Ó, maior menos o menor. Afinal, o maior sempre vai indicar, olha que fácil, o maior sempre vai indicar o cátodo, eletrodo onde está havendo redução, que é o polo positivo. Viu só? E o menor sempre vai indicar o ânodo, que é o polo, olha aí, o anox, que é o polo negativo, e é o eletrodo no qual está havendo processo de oxidação. Então, em poucas palavras, se só for para a prova com anox e carré e anox, tu já acerta a questão. Anox e carré e anox, eu não estou sendo, não é, enfim, superficial, eu estou sendo bem direto, porque só tem duas coisas numa pilha, o polo positivo e o polo negativo. Meu único medo aqui, tá, queridos, é o seguinte, ó. Tu nunca pode ter uma pilha negativa, como a gente viu na aula passada. Porque se o potencial for negativo, tu está tendo uma pilha que não acontece, ou seja, uma reação que não acontece. Logo, cuidem muito isso, tá? E outra coisa também que pode ser bem básica e bobinha, mas faz muita diferença, é o sinal. Menos com menos dá mais. Muita gente esquece na hora da prova. Tu vai ter, ó, menos com menos, mais. Tá vendo? Dessa forma. Então, a gente vai ter mais 0,34, menos com menos, mais 0,76. A voltagem dessa pilha aqui vai ser igual a sempre maior que zero. Lembra que tu nunca viu uma tomada assim, vou carregar o meu celular aqui. Essa tomada é de mais ou de menos 220? Tu nunca ouviu falar isso, porque não existe. Toda a tomada é positiva, porque toda a DDP, ou seja, voltagem, tem que produzir energia elétrica e não consumir energia elétrica. Certo? Olhem, por favor, esse simuladorzinho que eu vou mostrar aqui para vocês. Tá? Ele é importante. A sacanagem da questão do Enem desse ano, que vai ser parte do teu tema, foi o seguinte, ó. Eles te propuseram um sistema no qual tu tinha várias pilhas ligadas em série. Isso é bem importante, a gente precisa conversar um pouquinho sobre pilhas em série e pilhas em paralelo.
No caso, a gente sempre vai trabalhar na química com as pilhas em série. Deixa eu ver se eu tenho aqui... Ali, ó. Deixa eu ver se eu consigo aumentar as pilhazinhas ali para ti. Ó. Pessoal, prestem bem atenção numa coisa. Ó. Dá uma olhadinha ali no... Vocês estão vendo no quadro? Vocês estão vendo a pilha no quadro? Sim ou não? O que é a voltagem para a física? Voltagem é isso. É o produto da corrente vezes a resistência. Quanto maior for a corrente elétrica e menor for a resistência, maior vai ser a voltagem de um sistema. Só que quando a gente fala de pilhas, por exemplo, uma questão que o Enem já cobrou 2 vezes consecutivas. Ah, quantas pilhas de Daniel eu preciso para ligar o meu celular, por exemplo? Como é que eu vou saber? Qual a voltagem do teu celular? Da bateria do teu celular? Não sei. Vou te dizer. 4,3 volts. Quantas pilhas de Daniel tu vai precisar para acender o teu celular? Uma pilha de Daniel acende o teu celular? Por quê? Porque ela não fornece 4,3 volts. O máximo que ela atinge é quanto? 1,10. Tá, mas então como é que eu posso fazer para ligar meu celular numa melancia, numa batata ou alguma coisa assim? É possível? Sim, é bem fácil. Só precisa olhar para o quadro agora. Como é que a gente faz para aumentar a voltagem assim com sistemas de pilhas? Foi a questão do Enem desse ano e do ano de 2017 e 2016. A gente precisa ligar as pilhas em série. O que significa ligar em série? Olha para o quadro ali, ó. Eu vou aumentar a voltagem aqui do meu sistema, tá? Sabe como é que eu aumento a voltagem do meu sistema? Produzo mais corrente elétrica? Presta bem atenção, ó. Ó, tá vendo? Tá vendo o I crescer ali, ó? Ó, eu coloquei 2 pilhas. Qual é a voltagem do sistema agora? Por que 3? Porque cada pilha tem 1,5 volts. Então, quando tu liga as pilhas em série, assim, coloca uma do ladinho da outra, a voltagem de cada pilha é somada. Porque eu estou gerando a corrente elétrica desta, mais a corrente elétrica desta, mais a corrente elétrica da próxima e assim vai. E se a corrente elétrica vai aumentando, né? Ó, a voltagem é diretamente proporcional à corrente elétrica. Tá vendo? Então, quanto maior for a corrente elétrica, a passagem de elétrons, maior vai ser a voltagem do sistema. Isso é super importante, por favor, não esqueçam. E uma coisa que foi o grande estresse assim, desse ano, porque a figura era muito grande, ó. Tá vendo? Ó, mais uma pilha de 1,5, 9. E assim vai. Conforme eu vou aumentando ali o sistema, tá vendo? Conforme eu vou aumentando a quantidade de pilhas no meu sistema, a voltagem também vai aumentando. Só que como é que se liga uma pilha em série? Ninguém nunca dá bola para isso quando bota no controle. Se tu tem um controle que ele é mais longilíneo, assim, né? E tu vai botar as pilhas, observem que tu tem que botar sempre a bundinha de uma aqui para baixo, a cabecinha para cima. A bundinha da outra para baixo, a cabecinha para cima. Porque é negativo com positivo, negativo com positivo, negativo com positivo. Se tu pegar e botar, olha só, 2 positivos, não vai fechar o circuito. Não vai ter fluxo de elétrons. Porque eu vou ficar com as pilhas sem contato. Eu preciso sempre ter o polo negativo de uma no polo positivo da outra. Negativo de uma no positivo da outra. Para que o polo negativo sempre ceda elétrons para o polo positivo. Tudo bem? Isso é muito importante, que era a grande pegadinha do Enem. E é óbvio que se as pilhas forem colocadas em paralelo, eu vou ter uma divisão dessa corrente, eu não vou ter uma soma, eu vou ter uma diminuição dessa corrente. Isso a física vai trabalhar com vocês bastante na parte de elétrica e de circuitos. A única coisa que pode cair disso em química é como eu faço para ter muita voltagem. Coloque as pilhas em série. Várias pilhas juntas formam uma coisinha chamada bateria. Por exemplo, se uma bateria de carro, tu tem várias pilhas juntas. Bateria de celular, provavelmente tenha várias célulazinhas juntas para gerar aquela bateria de 4,3 volts, que é a bateria do celular. Tudo bem? Oi. Resistência. A resistência do material. A resistência depende da secção do fio, do comprimento do fio, enfim, do material, obviamente, não é? Nesse caso, sim, porque eu estou só comparando ali a questão da corrente e da voltagem. Mas a gente pode mexer na resistência, como tu pode observar aqui, ó. Ó, a resistência vai depender do material, vai depender do comprimento, tá vendo? Da área da secção, dessa forma, né? Tá ali, da resistividade do material, né? Que é o material. Então, essas são as influências que a resistência pode ter ou gerar.
Pessoal, me fiz entender aqui? Então cuidem isso, já é a segunda vez que vocês vão ter essas duas questões no tema para fazer, que o Enem cobra. Como eu consigo uma voltagem X com uma pilha, né, X sobre 2? Basta somar as voltagens das pilhas mediante a ligação delas em série. E a gente só faz uma ligação em série colocando o positivo de uma no negativo da outra. Oi? Sim, ano passado e retrasado. Oi? Só vai ser zero, querida, quando tu tem hidrogênio. E vale sim. O hidrogênio é zero porque ele é o padrão, é a referência. Vale sim. Então, se tiver zero, por exemplo, e menos 0,76, 0 menos 76 mais 0,76. É a voltagem da pilha. Porque o número 0 é um número maior que o número menos 0,76. Tudo bem? Pessoal, eu me fiz entender, vocês entenderam isso, sim ou não? É muito fácil mesmo. Eu vou fazer com vocês alguns exercícios agora breves, assim, para tu ver, porque a gente vai pular para a eletrólise agora. Só que a pilha é o que mais cai, né, pessoal? A eletrólise cai muito pouco nas provas. Eu queria mostrar para vocês alguns exemplos disso, para tu ver como é fácil esse tipo de questão e como tu resolve isso de uma maneira super simples. Ó. Por exemplo, eu queria fazer com vocês a questão 19, da página 138. Calma, é fácil mesmo, pessoal, acredite. Olha só como é simples. Vocês estão vendo o tamanho dessa questão aqui? Página 138, questão 19, né? Bah, é muita informação, tu falou demais, eu já me perdi. Olha quantos segundos tu vai levar para acertar essa questão. Deixa eu te fazer uma pergunta. Eu nem li a questão, tá? Eu nem li a questão. Essa é uma questão genérica, é uma das mais comuns de química. Pode existir uma pilha negativa? Então tu já pode riscar duas alternativas. Tá vendo? Duas alternativas. Como é a regrinha mesmo? O professor passou para vocês aquela regrinha que condensa todas as informações em dois esqueminhas. É K-Ré positivo e anox negativo, sim ou não? O que significa K-Ré e anox? Tu lembra? Cátodo, onde ocorre redução, ânodo, onde ocorre oxidação. Essa questão ela pede para que tu marque as alternativas cujas colunas estejam todas elas certinhas, né? Olha ali, ó. Reação do ânodo. Como é que é a regrinha do ânodo mesmo? Anox, né? Pode ser anré? Não, né? Então não pode ser a primeira. Porque ele está dizendo que no ânodo ocorre reação de redução. Pode ser a letra E? Não, porque no ânodo só pode acontecer o quê? Oxidação. Então eu não consigo aceitar que essa seja uma matéria difícil. Foi a C, querido. Quase ali. Mas foi quase quando não é a D, é C ou E. Tu tem razão. Tudo bem? É muito fácil mesmo, pessoal. É só aplicar K-Ré e anox e ser feliz. Todas as questões são bem simples, são bem bobinhas mesmo. Vocês não vão ter muitas dificuldades. É uma questão muito mais de como posso te dizer, de percepção, né? De comparação com o conceito. Tá, mas ela não tem nada de interpretação? Tem. Tem questões difíceis? Tem. Vocês vão ver ao longo dos exercícios. Eu vou passar umas bem difíceis no tema. Mas todas elas são respondidas do mesmo jeito. Sempre aqui com K-Ré e com anox. Eu queria chamar a atenção de vocês para uma pilha em especial. Eu pus duas aqui, né? Só para mostrar para vocês. Ó. A pilha seca, que é a mais comum, que a gente chama de pilha de Leclerc. Os franceses dominaram as pilhas por muito tempo. Tu não precisa decorar de forma alguma quem é o eletrodo. Não. Eu só preciso te mostrar como é que se lê isso, ok? Ó, olhem para o quadro, por favor. Eles vão dar para vocês duas reações químicas. Como é que tu saberia, lendo a reação química, quem vai ser o ânodo e quem vai ser o cátodo? É uma barbada. Essa é a pilha seca. A pilha seca é uma pilha de zinco. O eletrodo zinco faz parte dela, é um eletrodo muito importante. Então, olhem só o zinco nessa reação. Por que o zinco está no ânodo? Como é que eu vou saber? Tu já sabe disso. Olhem a reação do zinco. Ó, o aluno que está destreinado ou não teve isso, ele olha para isso e ele entra em pânico, ele não sabe nem começar a ler a questão. Para vocês é diferente. O elétron do zinco está no reagente ou no produto? Sempre que uma equação escreve o elétron no produto, é porque esse elétron foi doado, produzido, formado. E se é a oxidação que tem na primeira reação, pessoal, qual é o eletrodo que
Onde ocorre a oxidação? Ano. Então, na pilha seca, que é a pilha mais popular que tem, a gente tem o zinco como sendo o ânodo. Tem uma barrinha de zinco que doa o elétron. A reação do cátodo, para que ela seja bem pequenininha, assim, seja AAA, depende da espessura, né? Ela é bem fininha. Então eles criaram essa reação para que o sistema fosse assim, pequenininho. Então é uma reação bem complexa. Mas como é que tu sabe que esse de baixo aqui é o cátodo? Onde os elétrons estão? Reagente ou produto? Se o elétron está no reagente, o elétron está sendo consumido. E se ele está sendo consumido, recebido, só pode ser o cátodo, porque é onde ocorre redução. Na pilha seca eu vou te dar uma dica que eu já vi algumas provas cobrarem, tá? Eles dão a reação toda e perguntam coisas banais para o aluno sobre ela. Por exemplo, quem é o ânodo? É quem está dando o elétron. Quem é o cátodo? É quem está recebendo o elétron. Mas eu vi uma pergunta da PUC sobre a formação de gás. E a pilha seca pode sofrer expansão, ela precisa ter vazão para que não exploda. Certo ou errado? Certo. Olhem para a reação. Vocês estão vendo na reação algum gás ali importante? Tem gás na reação? Como é que eu vou saber? Está no livro, página 140. Amônia. Se tem produção de gás, pessoal, as pessoas saíram em 2014 da PUC perguntando como é que eu vou saber disso? Mas, querido, vamos ler junto a reação. Aqui está a reação, tá vendo? Olha embaixo os estados físicos. Não tem um que é gasoso? Gás é o pior tipo de componente para qualquer reação, porque ele expande muito. Um mol de gás ocupa um volume absurdo. Então, se a pilha, por exemplo, não tiver vazão, não for porosa, o gás começa a se formar, aumenta a pressão e a pilha explode. Então, na pilha seca, há formação gasosa, por isso ela precisa ser porosa. Sim, ela tem que ser porosa, para que haja saída de gás. Então, pilhas secas produzem gás e o gás é amônia. Professor, eu tenho o costume de ficar cheirando pilhas. Isso é uma coisa sadia? Não, porque você está cheirando amônia. A amônia é perigosa, não é uma coisa bacana de assinalar. Então, lembrem disso, leiam com atenção as reações, porque é importante. Vou chamar a atenção para ti, então. Pilha seca, lembra que o zinco é o ânodo, só isso, é uma informação importante, e que produz gás, por isso que ela pode explodir. Então, qualquer informação sobre uma bateria de celular que explodiu, se ela explodiu, é porque formou o quê? Gás. Formou gás, não teve vazão, estourou, já era. Só o gás que explode as coisas. Não esqueçam disso. E essa aqui, pessoal, que é a pilha do futuro. Foi questão do Enem agora, né? Esse é um carro, como vocês podem ver, movido a água. Eu vou passar para vocês todo o processo. Aqui está só o chassi dele, né? E a parte mecânica. Vocês podem ver os cilindros, ficam embaixo dos bancos. São 2 ou 3 cilindros, se não me engano, de gás, onde tu tem ali hidrogênio puro. E o hidrogênio ele reage com o oxigênio provido do próprio ar e produz água. Então é o carro, a pilha de hidrogênio. É a pilha do momento, é a pilha sensação. Como funciona isso? É legal saber sobre célula combustível. A célula combustível é uma pilha feita com um material que explode, que é combustível. Por isso que o nome é célula combustível. O hidrogênio ele é usado como combustível de foguetes. E quando ele reage com o oxigênio, ele provoca a doação de elétrons. Essa doação de elétrons pode ser canalizada na forma de um circuito e pode fazer um motor funcionar via eletricidade, como vocês estão enxergando. Como funciona e o que eu preciso levar para a prova sobre pilhas de hidrogênio? Querido, se tu for só com anox, o carreto já acerta a questão. Mas é legal falar um pouquinho sobre pilha de hidrogênio porque ela está muito popular em prova. O hidrogênio é quem doa o elétron. A reação, olhem só a reação, é a formação de água. Então, se é a formação de água, facilmente tu vê que o hidrogênio passa de 0 para mais 1 e o oxigênio passa de 0 para menos 2. Então, é muito fácil de ver que o hidrogênio oxida e o oxigênio reduz. Sempre quem oxida, tá ali o elétron, é o anox negativo. Sempre quem reduz é o carré positivo. Então, na pilha de hidrogênio, o anox negativo é o hidrogênio e o carré positivo é o oxigênio, porque o oxigênio recebe o elétron doado pelo hidrogênio. Como isso acontece?
Pô, demorou muito tempo, foi só em 1999 que engenheiros americanos conseguiram fazer essa célula. Mas hoje tu consegue comprar no Mercado Livre aí carrinhos movidos a água. Tu bota água, transforma a água em hidrogênio e o hidrogênio reage e faz o carrinho andar. Um carro movido a água, literalmente, como vocês estão vendo aqui no quadro. Nesse caso, não pode ser poroso, né? Porque ele tem que explodir. Ele tem que liberar, exatamente. Na verdade, não, ele tem que ter vazão de gás. Sai muito gás. Se não for poroso, se não tiver acesso e saída de gás, ele vai explodir, porque hidrogênio é perigosíssimo. Mas ele não tem que explodir para funcionar. Sim, funciona assim. Não, ele não é uma explosão que acontece, isso é interessante. O oxigênio não queima o hidrogênio. Acontece assim, ó. Esse é o sistema, como tu pode ver. A gente tem placas condutoras, e essas placas condutoras, ó, quando o gás hidrogênio ele é injetado na placa, a placa é muito condutora. Ela é feita com, não conheço os metais, mas, enfim, os metais são metais de alta condução, de alta condutibilidade, e quando o hidrogênio fica impregnado na placa, ó, ele doa os seus elétrons, tá vendo? Os elétrons saem, passam pelo carro, fazem o carro funcionar e voltam para esse lado onde tem contato com o oxigênio. Então, nesse lado, ó, o próprio hidrogênio mais passa pelos poros da placa, recebe os elétrons, se conecta com o oxigênio e forma água. Então não tem explosão, não pode haver explosão, porque senão geraria energia calorífica, ou energia, não é? Enfim, mediante calor, energia térmica. E não é com energia térmica. É só energia limpa mesmo, só eletricidade pura e simples. Como foi feito isso? Não sei. Isso é só com a engenharia mesmo. O pessoal levou muito tempo para conseguir formar essas células com materiais condutores, que são capazes de arrancar os elétrons do hidrogênio quando ele entra em contato com eles, tá vendo? Produzindo H+, e os elétrons são canalizados por um circuito. E o H+, depois recebe o seu próprio elétron, tá vendo? Entra em contato com o oxigênio e produz água. Então, todo o excesso que se forma, todo o resíduo, perdão, que se forma, é pura água. Teu carro vira um grande regador. Tu passa por aí regando as coisas. Sem gás carbônico. Zero gás carbônico. Tudo bem? Então, célula de hidrogênio é a reação de síntese da água. Não precisa te preocupar com a reação, porque eles vão dar para vocês isso. Algumas observações que são banais, triviais, mas importantes. Não tem carbono. Não é com explosão. Isso é importante. Não ocorre explosão. É só um processo elétrico onde o hidrogênio doa elétron para o oxigênio. Explosão ocorre nos ônibus espaciais, quando eles explodem mesmo hidrogênio como combustível, e aí tu tem energia térmica. Aqui não é energia térmica, é energia elétrica. Tudo certo? Hidrogênio é o anox, oxigênio vai ser o carré. Sempre quem é o anox é o polo negativo, sempre quem é o carré é o polo positivo. Tudo bem? Pessoal, eu me fiz entender, vocês entenderam isso, é bem fácil mesmo, pilhas não é difícil. As questões que são difíceis assim são porque tem algum propósito por detrás, que quer confundir o aluno, quer atrapalhar o aluno, tem alguma pegadinha ou algo do tipo, mas vocês vão perceber que com isso facilmente tu resolve as questões. Certo? Beleza. Agora vamos ver o oposto a uma pilha. Qual é o oposto de uma pilha? Eletrólise a gente tem que conversar sério. Não cai. Tá? Eletrólise é uma matéria que, por exemplo, na URGS não cai desde 2010 e caiu a última vez em 2001. Então não é uma matéria recorrente na URGS. Cai no Enem? Cai. Com um pouco mais de frequência, mas não tanto, por exemplo, quanto pilhas. Então é uma matéria muito sazonal. É difícil de saber se vai ou não ter eletrólise numa questão de prova. Eletrólise sempre é a esquecida. Então, como é uma matéria cuja a frequência e a cobrança ela é bem restrita, eu vou ser bem objetivo ao trabalhar eletrólise com vocês. Eu vou mostrar para vocês o que tu tem que saber, quais são as importantes e como isso pode cair na tua prova. Por exemplo, a que caiu no Enem agora esse ano é a que a gente viu em aula. E é bem provável que seja, inclusive, mais uma vez, caso caia, a mesma eletrólise, porque é a mais popular que existe. Eletrólise parece ser bem difícil, mas é uma barbada. Sinceramente, ela é até mais fácil que a própria pilha. Tá? Só que ela é o oposto da pilha, então isso atrapalha um pouquinho o aluno. Giovana Caldeira, tu... Perdão. É que depois eu não quero ser xingado. Né? Oi. Também. Só pilha. Pilha é o que mais cai, disparado. Porque a pilha é muito interessante, pois tu produz energia a partir de reação química, que é uma forma de produção barata e limpa, né? Exceto se a pilha for de chumbo e tu descarta de uma forma, digamos assim, não consciente. Sem consciência ambiental. Certo, queridos?
Então vamos para a eletrólise. Processo super fácil. Eu vou te dar uma dica, que é um modelo que se tu seguir, tu nunca erra eletrólise. A eletrólise é aquela espontânea, né? Ou é espontânea? Ela não é espontânea, querida. É o oposto. Oi. Esse cálculo, pode parar. Esse Obrigado, cálculo querida. da voltagem Sim. vai ser diferente da eletrólise. Essa é uma outra notícia boa. Tu não calcula a voltagem na eletrólise. Porque na eletrólise, quem determina a voltagem é a própria bateria que tu usa. Sim. Aham. É. Mas não era para calcular aquilo. É só para responder que não é igual a da pilha. Porque quando tu tem uma pilha, tu gera toda a energia, toda a diferença de potencial no processo. Mas o processo eletrolítico, a própria pilha, ela é uma forma de resistência. Então tu sempre vai ter mais voltagem do que tecnicamente tu teria. Primeira, a voltagem é negativa, primeira coisa. E tu sempre vai ter maior voltagem do que os polos da pilha vão gerar. Porque a pilha como um todo, ela é um obstáculo para que a corrente elétrica passe por ela. Então isso vai aumentar, digamos assim, a resistência e vai ter uma necessidade maior de voltagem para atingir o processo. Mas tu nunca calcula. A resposta é sempre a mesma. Não é igual a da pilha. Só isso. Depois, se quiser, eu faço contigo a questão. Oi? Eles sempre vão dizer qual a pilha que eles estão usando, né? Que eles vão... Sim, eles te fornecem todas as informações. Teu trabalho sujo é dizer se é inox ou carré. Pessoal, uma coisa que a Natiele falou agora que é importante é como eu sei quando é pilha e quando é eletrólise? Isso é uma confusão bem comum, tá? Se tu tiver em pânico, sei lá, tiver nervoso, só marca pilha. Vai pra pilha, pensa em pilha, porque é muito difícil ser eletrólise. Normalmente as questões escrevem, olha a eletrólise abaixo. Então eles mesmos dizem que é um processo de eletrólise. Isso facilita muito a nossa conclusão, digamos assim. Tudo bem? E é muito interessante saber que a eletrólise não é um processo espontâneo. Não é um processo espontâneo. Ela é um processo forçado. Não é um processo espontâneo. Ela não acontece naturalmente. A eletrólise, como a gente viu na aula passada, é o processo de recarga do celular. Espontâneo. O teu celular, ele não se carrega sozinho. Tu precisa colocar ele na tomada para que ele carregue. Porque tu está fazendo uma eletrólise. Tu estás reavendo aqueles eletrodos que a gente viu na página 139 para o estado inicial deles. E aí tu continua usando uma pilha. Porque o intuito de uma eletrólise não é a reação química. Isso é muito, muito importante, pessoal. Na eletrólise, o que tu quer? Tu não quer uma reação química que gere corrente elétrica. Na verdade, o que tu quer é fazer uma reação química que não acontece. Então tu vai querer corrente elétrica gerando um processo químico que a natureza não faz. Tu quer literalmente boicotar a natureza. Tu quer fazer algo que a natureza espontaneamente não faz. Tu quer fazer, sabe o quê? Reação química. Química. Assim. É isso que tu quer numa eletrólise. Mas, pessoal, isso é muito importante. Sério, por favor, não esqueça. Na eletrólise, tu sempre almeja reação química. Tá? Então, por exemplo, eu quero obter uma substância X. Essa substância não tem na natureza. Como eu posso fazer essa substância? Via eletrólise. Quero fazer com que o meu celular se recarregue. Ele não está se recarregando. Como eu posso fazer isso? Via eletrólise. Tem dois tipos de eletrólise. Tem a eletrólise ígnea e a eletrólise aquosa. Eu vou começar mostrando para vocês aqui a eletrólise ígnea, que é a eletrólise por fusão. É a eletrólise onde tu vai gerar o processo todo a partir do derretimento dos sais, das substâncias que tu quer fazer reação. Não estou entendendo nada, muito difícil. Eu vou explicar agora, querido. Olha só que fácil. Esse é um modelo que, se tu seguir, nunca dá errado. Tá, igual a mais usada delas é essa? Aquosa.
Aquosa, mas depende do fim. Depende muito do para que tu quer. Mas nas provas o que mais cai é a aquosa. Presta bem atenção no que eu vou escrever agora para ti. Esse é o modelo padrão. Nunca dá errado. Tô falando sério. Funciona assim, ó. Todo material que vai passar por uma eletrólise, todo, sem exceção, ele sempre vai ter um cátion e um ânion. Então eu vou chamar de cátion e ânion, tá vendo? Assim, C e A, sempre. Ele sempre vai ter um cátion e um ânion. Então eu vou escrever aqui pra ti, ó. C é de cátion, cátion e ânion. A é de ânion. Mesmo que a ligação não seja iônica, a corrente elétrica faz com que haja quebra das ligações e ocorra até ionização. Então, todo o processo de eletrólise sempre vai ter um cátion e um ânion. Quando a gente provoca a separação desse cátion e desse ânion, ele vai se separar em carga positiva, que é C+. Pessoal, isso aqui é o segredo da eletrólise. Vocês vão perceber nas questões que vai parecer super difícil, mas se tu olhar para isso e fizer as questões olhando para isso, na segunda questão de eletrólise tu vai ver que é sempre a mesma... não acredito. É sempre a mesma coisa. É sempre a mesma coisa. Porque só existe uma possibilidade na eletrólise, que é o que eu estou te mostrando agora. Então, o que tu vai fazer para separar o cátion do ânion é o que vai designar o tipo de eletrólise que tu tem. Se é uma eletrólise ígnea ou se é uma eletrólise aquosa. Por exemplo, a eletrólise ígnea é a eletrólise na qual a gente, por fusão, separa o cátion do ânion. Esquenta, 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 o cátion se separa do ânion e eu vou ter cargas soltas na solução. Depois disso, depois que as carguinhas estiverem soltas, a corrente elétrica vai fazer a magia acontecer. Tipo, juro pra vocês vão perceber isso. Só com isso aqui tu acerta todas as questões. Eletricidade. A eletricidade é que faz a mágica acontecer. Vou mostrar pra ti num videozinho aqui. Então, o que ela vai fazer? Reação química. Tu vai transformar o cátion em substância neutra. Daí, cada cátion vai ter a sua forma neutra. Isso é importante. Por exemplo, se for hidrogênio, vai virar H2 gasoso. Se for ferro, vai virar ferro sólido, porque vai formar a forma neutra, como está na tabela periódica, desse cátion. E vai se transformar, o ânion, no caso, vai se transformar também na sua forma neutra. Então, queridos, esse é o segredo da eletrólise. Acabou a matéria aqui, literalmente. Tudo que eu vou mostrar para vocês na sequência aqui são particularidades desse esqueminha, que as pessoas se assustam muito, se apavoram, ficam nervosas. Meu Deus, como é que eu vou fazer isso? É muito difícil. É sempre a mesma coisa. Tudo bem? Então, esse é o esquema da eletrólise. Eu vou começar mostrando para vocês a ígnea, e eu vou usar aqui para tu ver um exemplo bem fácil, que é o exemplo do cloreto de sódio. Cloreto de sódio. Então, como é que isso vai acontecer? É muito simples. Para fazer a eletrólise, tu vai precisar disso aqui, ó. Deixa eu mostrar pra ti esse videozinho, presta bem atenção. E olha que massa esse vídeo até. Ó, eu vou apagar a luz pra tu ver. Isso aqui é o que, pessoal? O que tá ali no quadro? O que é isso aqui atrás, ó? Tá, e uma pilha tem polos, não tem? Não tem um polo positivo e um polo negativo, sim ou não? Tá, olha só, dá pra fazer em casa isso. Ele pegou um potinho, colocou duas taxinhas para ser condutoras, tá vendo? Ó, e botou, ó, uma das taxinhas vai estar negativa e a outra vai estar positiva. Porque a pilha tem os polos, não tem? Então, olha que massa que acontece, ó. Ele botou água, tá vendo? Só encostou. Vocês estão vendo que tá saindo gás ali? Sim ou não? Dá para saber qual é o positivo e qual é o negativo? O que vocês acham? Eu tenho certeza que tu tem como saber qual é desses aqui o positivo e o negativo. Só olhando assim. O que vocês acham? Mais fumaça, mais gás. Os dois estão sendo gás. Nível de água. Isso aqui é água, né? Água pura. Isso é importante. Só água destilada. Vocês estão... Olha só o que está fazendo. Está fazendo um processo de eletrólise. Você está pegando a água que é H e OH, como eu te mostrei ali, ó. É cátion e ânion, sim ou não? Tá, olha só. Parou. Para. Pronto, parou. Aqui.
Agora tu sabe quem é o positivo e qual é o negativo. Tenho certeza que tu sabe. Ah, eu não sei, claro que sabe. Água, não é? Ó, vou colocar duas águas, ok? O que elas vão ter? 2H+, sim ou não? Concorda comigo? Duas águas, né? Água não é H e OH, a gente não fez um monte isso em inorgânica, sim ou não? Sim, né? Então tem 2H+, e 2OH-. Assim. São duas águas, né? Aí, fechou. Dessa forma. Sim ou não? Eu não tenho cátion e ânion? Tá, tu não tem dois polos na pilha? Tem dois polos. Um polo é positivo e outro polo é negativo, sim ou não? Esses caras aqui, ó, que são positivos, vocês acham que ele vai pro polo, ou eles vão pro polo positivo? Por que ele não vai pro polo positivo? Porque cargas de sinais iguais se repelem. Então, esses aqui, ó, tá vendo? Os hidrogênios, eles vão ir para o polo negativo. E eles vão sofrer uma reação química, não vão? E vão formar a sua forma zero. Como é que é o hidrogênio zero? H2, muito bem. Ah, mas o oxigênio, O2, nitrogênio, N2. É o que eu quero que vocês respondam. Olha só, o que vai acontecer aqui? Presta bem atenção, presta bem atenção. Então eu tenho isso. Então, o que vai acontecer? O hidrogênio vai para o polo negativo, tá? É o que a gente vai fazer agora ali. Ele vai sofrer transformação. Quais são as formas que eu vou obter? Dois gases, né? Quais são os únicos dois gases que eu posso extrair da água? Exatamente, H2 mais O2. Então, um destes dois é o H2, o outro é o O2. Só que o que está faltando nesse meu balanceamento aqui que tu não está respondendo ainda para mim? Ó, vou escrever embaixo direitinho, assim, bonitinho. Ó. 2H2O se transformando em H2 mais O2. Faz o balanceamento dessa reação para mim. Oi? Ah, 2H2. Então, se eu tenho 2H2 para 1O2, qual dos dois gases vai ocupar maior volume? O H2 ou o O2? O H2. Qual destes dois aqui é o hidrogênio? Genial. É por causa do negócio da quantidade de mols. Estequiometria, exatamente, pura e simples. Tá aqui, ó. Na natureza, não entendi. Eu discordo. Na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo o quê? Ué, se transforma. Se tu tem 4 hidrogênios aqui e tu tá vendo que ele tá formando dois gases, os únicos dois gases que a água pode formar são hidrogênio e oxigênio. Então eu não tenho que multiplicar por 2 aqui? Sim ou não? Eu não tenho que multiplicar por 1 aqui? Sim ou não? Então eu não vou ter o dobro de mols de hidrogênio que oxigênio? Bah, mas e o que isso tem a ver com volume? Ô pessoal, olha a linha do volume da tabelinha MMMV. 44,8 litros deste para 22,4 litros deste. Sempre vai produzir o dobro de volume gasoso de hidrogênio em relação ao volume gasoso de oxigênio, que é a proporção de 2 para 1. Tá vendo isso? Então não é H2 para lá, H2 para cá, pode trocar. Por que é menos? Olha o volume, Oi? né? Por que tem menos hidrogênio se ele é maior? Não, pessoal, mas não tem menos hidrogênio, tem mais gás hidrogênio. Ah, tá, o gás maior que isso. É? O quê? A gente estava olhando líquido, a gente não estava olhando gás. Ah, não, isso aqui é só o... Desculpa, perdão, isso aqui é só o desfecho da reação. Eu só mostrei para vocês o que está reagindo em cada uma das partes. O correto seria aqui H+, assim, e aqui o OH-. Então, esse aqui, como vocês mesmos me disseram, teria que ser o polo positivo daquela pilha ali embaixo, tá vendo? Porque vai atrair o OH-, e esse aqui tem que ser o polo negativo da pilha ali embaixo. Eu me fiz entender, pessoal, vocês entenderam isso? Todas as reações são iguais, isso é muito massa, na eletrólise é uma coisa bem bacana, porque tu sempre vai condicionar a fazer uma reação química que não acontece. A água não faz isso. Se deixar ela parada, ela não vai produzir os gases, ela só vai produzir os gases se tu forçar ela. E como é que eu posso forçar? Como vocês viram agora com corrente elétrica. Né? Ali se comentou, pá, mas a célula de hidrogênio, ela vai explodir? Não, ela vai funcionar desse jeito. É por processo eletrolítico. Todo carro tem um alternador que por energia mecânica gera energia elétrica. O alternador faz isso no carro. Quando tu freia, por exemplo, ele gera ali uma energia mecânica que é convertida em energia elétrica e ele realimenta a bateria do carro. Funciona assim.
Então, mesmo esses carros a hidrogênio, eles também vão ter uma bateria adjacente, reserva, que vai fazer todo esse processo elétrico do carro. Todo mundo já sabe que num carro tem uma bateria, sim ou não? É bem importante. Como é que a gente reabastece essa bateria? Reabastece com o carro em movimento. Quando tu vai andando, o próprio carro gera energia para dar cargas na bateria. Tudo bem? Bom, pessoal, vou mostrar aqui para vocês então isso. É sempre do mesmo jeito, nunca é diferente. O cátion sempre vai ir para o polo negativo da bateria. Sempre, sempre, sempre. Sempre vai para o polo negativo da bateria. Porque cargas de sinais opostos se atraem. E os ânions sempre vão para o polo positivo da bateria. Porque cargas de sinais opostos se atraem. Ok? Dessa maneira. Certo? Então, mas e por que tu chama de ígnea? Porque ela normalmente acontece com minérios ou com compostos salinos que a gente usa com aquecimento, a partir do aquecimento, para que se faça essa separação entre os íons. Pode ocorrer em sólidos? Em sólidos, justamente. Aqui eu mostrei para vocês com a água pura, sem nenhum outro interferente. Também dá para fazer sem problema algum, mas a gente não chama de ígnea, porque é com água. Então a gente chama, se é com água, de aquosa. Muito bem. Oi, Giovana Caldeira. Eu não entendi a diferença do eletrodo inerte. O inerte reage, não reage, o ativo reage. Ele sofre reação, ele faz parte do processo. A do cobre ali é... Qual ele cobre? reage direto. Sim, aqueles ali são eletrodos ativos. Então, reage. Muitos das eletrólises não reagem. Como, por exemplo, sabe as guampinhas do plug da TV? São inertes, não reagem. Tu pode usar várias vezes, o elétron passa por ali, mas ele não sofre nenhum processo. Ele só atua como condutor de elétrons, como uma ponte entre a fonte de elétrons que chega na tua casa e o teu aparelho que tu vai usar. Então, quando ele reage, ele se oxida e reduz, ele é um ativo. Quando ele não reage, ele é inerte ou inativo. Tudo bem? Bom, queridos, deixa eu mostrar para vocês um exemplo prático disso, tá? Funciona assim. Eu vou pegar aqui o NaCl para mostrar para vocês passo a passo desse processo. Ó, o NaCl funciona assim. Ó. NaCl. O Na é o cátion, o Cl é o ânion. Eu vou usar 2 mols de NaCl. Ele é sólido, a gente conhece sal de cozinha, ele é sólido. Ele precisa passar por um processo de fusão, para ficar líquido. Ao fundir, ele vai se separar em Na+, assim, mais Cl-, mais Cl-. 2Na+, mais 2Cl-. Dessa forma. Bom, eu já sei quais vão ser os resultados desse processo depois de passar corrente elétrica, cujo símbolo é I. Tá? Amperagem ali e tal, a corrente elétrica. Eu vou transformá-los nas suas formas sólidas. Ou, desculpa, neutras. A forma neutra do sódio é essa aqui, ó, que eu vou mostrar para ti. Sódio sólido. Vamos ver sódio sólido? Ó, essa é a forma neutra do sódio. O sódio da água não é igual a esse sódio aqui que tu está enxergando. Ó. Tá vendo? Ó? Esse é o sódio sólido. Ó. Tu não bebe água com esse troço dentro, graças a Deus, porque ele explode. Lembra sempre disso. Então, como é que eu faço para que o sódio que está no líquido, no fundido, se transforme em sódio sólido? É isso que a gente vai discutir agora. E aqui? E o cloro? O cloro que existe na natureza é o cloro gasoso. Deixa eu mostrar para vocês como é que é o cloro. Está aqui o cloro. Esse é o cloro. Ó, ali é não, isso aqui é um enxofre. Desculpa. Cadê o cloro? Está aqui o cloro. O cloro é um gás. É um gás meio esverdeado. Tá vendo? Como é que eu faço para tirar de dentro da água os ânions cloreto e transformá-los em gás? Ele precisa sofrer alguma transformação também. E o cloro ele é gasoso, porque ele é um não metal, e para fechar o seu octeto, ele forma uma ligaçãozinha covalente simples entre os átomos de cloro dessa maneira. Tá? Então, como é que eu faço para ele virar isso? É bem fácil, pessoal. Quando um eletrodo ele é positivo ou negativo, isso significa que chega corrente elétrica nele. Então, quando o sódio ele entra em contato com o polo, ó, polo negativo, o sódio vai sofrer uma reação de
Presta bem atenção nisso. Redução. Porque para ele passar de sódio mais para sódio zero, ele precisa ganhar elétrons. Então, quando ele encosta no polo negativo, ele vai ganhar elétrons, pois esta é a única forma com a qual o sódio se transforma em sódio zero. Sólido. Afinal, ele tinha elétron faltando, a menos, ganha elétron, fica neutro, fica zeradinho, dessa maneira. A mesma coisa vai acontecer aqui com o cloro. O cloro vai encostar no polo positivo, tá vendo? Positivo, dessa forma, e vai se transformar em cloro zero. Ele era cloreto, tá vendo? Ó, cloreto. Para ele se transformar em cloro zero, ele precisa perder esses elétrons e se transformar em cloreto. Perdeu os elétrons. Pronto. Se vocês olharem com atenção, queridos, ocorre um processo diferente nos polos que acontecia antes nas pilhas. Ó, no caso do sódio, ele recebeu elétron. E se recebe elétron, apenas redução, não é? No eletrodo cátodo. Portanto, observem que agora o cátodo que reduz não é mais o polo positivo, e sim o polo negativo. É aqui que eu vou ter o carré, porque o sódio está sofrendo redução. E é aqui que eu vou ter o anox, porque o cloro está sofrendo oxidação. Aqui vai ficar o anox, tá vendo? Assim, ok? E ali do ladinho eu vou ter o carré, daquela forma. Por quê? Óbvio, porque o sódio reduz e o cloro oxida para se transformar em ambos, obviamente, nas suas formas neutras. De uma forma um pouquinho mais prática, que eu vou mostrar para vocês ali, que vocês viram na experiência, é o seguinte, ó, não é difícil não. Funciona assim, ó, vou mostrar aqui para ti, ó. Assim. Quando o cátion ele encosta no eletrodo positivo, negativo, desculpa, e o ânion encosta no eletrodo positivo, há um efeito de indução muito grande por causa das cargas diferentes. É bem fácil de entender. Quer ver? Acompanha comigo. Olha só. Pense no cloro. Esse é o cloro, tá vendo? 2 cloros. Eles são muito atraídos por esse eletrodo positivo. Então eles são atraídos para cá. Quando eles encostam ali, a força de atração, que é muito grande, ela exerce uma força tão grande sobre os cloros, que faz com que os cloros percam os elétrons. Quando os cloros perdem os elétrons vão nesse sentido. E eles acabam entrando aqui no eletrodo negativo, tá vendo? Ó, ali estão os elétrons que o cloro acabou doando. E aqui dentro vocês vão ter os sódios. O que acontece? Como o sódio ele é positivo e está sendo atraído por esse grande eletrodo negativo, o sódio vai aqui, tá vendo? Encostar nesse eletrodo, dessa maneira, vai pegar os elétrons e vai sofrer o processo de redução. Então, assim como tu viu ali na água que começou a produzir gás, se eu fizer isso com NaCl fundido, que é um líquido, no lado positivo, eu vou começar a ver um monte de cloro gasoso, um monte de bolinhas se formando, provando que aqueles cloros menos, quando eles perdem os elétrons, eles formam uma ligação entre si e se transformam em cloro 2 gasoso, desse jeito, e saem do sistema. Do outro lado, ao invés de gás, eu vou encontrar sólido, porque o sódio ele é sólido. Então vai formar uma pasta em cima, uma coisa metálica, como vocês viram ali no elemento sódio, que é o que acontece quando o sódio mais encosta no eletrodo e captura os elétrons que o cloro doou. Então funciona assim. A grande sacada da eletrólise é que ela é o contrário da pilha. Antes na pilha o carré era positivo e o anox é negativo. Na eletrólise é o contrário, porque os processos acontecem nos polos contrários, justamente por causa do recebimento e da doação de elétrons que no processo de eletrólise a gente percebe. Tudo bem, pessoal? É bem fácil, ó. Cátions vão para o cátodo sofrer redução. Ânions vão para o ânodo sofrer oxidação. Cátions vão para o cátodo sofrer redução. Ânions vão para o ânodo sofrer oxidação. Então, com isso é muito fácil de saber qual vai ser o polo do cátion e qual vai ser o polo do ânion. Por quê?
Porque sempre um cátion tem que ir para um polo negativo e sempre um ânion tem que ir para um polo positivo. Então é muito fácil, quer ver? Ó, antes que a Giovana Caldeira pergunte, ó, faz comigo aqui, ó, pessoal. Na2S. Quem é que reduz e quem é o cátodo e quem é o ânodo aqui? Ah, impossível. Pessoal, cátions vão para o cátodo, queridos. Carré, tá vendo? Ânions vão para o ânodo. Anox. Só isso. O sódio tem que ser obtido no cátodo, tem que sofrer redução. E o enxofre tem que ser obtido no ânodo, tem que sofrer oxidação. Bah, não entendi. Faz esse comigo então, querido. Ó, vamos supor que tu faça a eletrólise do cloreto de ferro 2. Quem vai ser o cátodo e quem vai ser o ânodo desse processo? Bah, não entendi. Bem fácil. Quem é o cátion? Ferro ou cloro? Ferro. Ferro mais 2 é o cátion. Quem é o ânion? Cloro. Cátions vão para o cátodo sofrer redução. Ânions vão para o ânodo sofrer oxidação. O ânodo aqui pode ser o polo negativo? Bah, eu não consigo entender. Desculpa, eu não entendo. Para mim ele é negativo. Deixa eu perguntar para ti. Se ele for negativo, ele vai atrair carga negativa? É porque ele é positivo, querido. O ferro aqui, esse cátodo, ele pode ser positivo? Por que ele não pode ser positivo? Porque daí ele não vai atrair cátion. E é o que acontece no processo de eletrólise. Tudo bem? Eu me fiz entender. Parece bobinho. Desculpa. Parece bobinho, mas a gente fez 2 questões em segundos aqui. É literalmente isso. Tudo certo, queridos? Uma atenção especial aqui para eletrólise ígnea da bauxita, que eu botei aqui para ti, que o Enem adora, tá? Que é essa eletrólise. O sistema é complexo, mas a resposta ela é bem básica, ela é bem banal. O Enem sempre vai perguntar para ti a mesma coisa. Não entendi nada. É só tu repetir comigo. Ó. Cátions vão para o cátodo reduzir. Ânions vão para o ânodo oxidar. A prova do Enem já perguntou, de forma recorrente, sobre a eletrólise da bauxita, que é essa aqui que está no quadro. É um processo industrial de eletrólise ígnea. O sistema ele é bem confuso, mas é uma barbada. É um grande forno, onde tu pega a bauxita, que é uma pedra, que a gente viu lá na inorgânica, a fotinha está lá até na página 60 e poucos, e aí tu derrete a pedra. Se tu tem um sólido, tu derrete o sólido, qual é o estado físico desse sólido agora? Porque ele derreteu, sim ou não? Aí vai ter um líquido, tá vendo o líquido aqui? Temperatura altíssima. Aí eles ligam, tá vendo uma pilha aqui embaixo? Uma pilha, um pilhão, uma bateria. Aí tu pega a bateria e conecta, ó, polo positivo e negativo em cada parte. Eles conectam o polo negativo aqui embaixo, para essa parte de baixo ficar negativa, e o polo positivo aqui em cima, para essa parte de cima ficar positiva. Tá, mas e por quê? Ó, a bauxita é isso. Alumínio e oxigênio. Olha como tu acerta brincando isso agora. Quem eu obtenho no cátodo, quem eu obtenho no ânodo? Eu não sei nem o que falar. Cátions vão para o cátodo sofrer o quê? Redução. Então eu só preciso saber quem é que é o cátion aqui. Quem é que é o cátion aqui, ó? Alumínio. Então, ó, cátions vão para o cátodo sofrer o que, queridos? Redução. Pronto. Essa foi a resposta do Enem 2016 e também no Enem PPL de 2016 e do ano passado também, no Enem Libras e PPL, que é o bauxita. Ah, no normal também caiu bauxita, mas a pergunta não era muito difícil, né? Então, essa é a questão. É muito fácil mesmo. É só verificar quem é o ânion e quem é o cátodo. No caso do ânion é o oxigênio. Eu vou falar para vocês alguma coisa particular sobre a eletrólise da bauxita, tá, queridos? Que é o seguinte, prestem bem atenção nisso. O oxigênio, ele é perigoso, assim, ele pode queimar as coisas? Se ele estiver num sistema quente, inclusive, vocês acham que o oxigênio é um bom queimador? Vamos olhar o que o oxigênio faz com as coisas, rapidamente, para a gente lembrar? Ó, tá ali, ó, elementos em ação. Olha o oxigênio, para tu não esquecer. O oxigênio é um bom queimador, queridos? É, né? Então, o problema dessa eletrólise da bauxita é que ela queima os eletrodos de grafite. Tu lembra que tu tinha me perguntado se o eletrodo era inerte ou não? Os eletrodos de grafite não são inertes na eletrólise de bauxita. Então, quer fazer medicina, quer acertar tudo, tem que saber. Porque o oxigênio que é produzido aqui, tá vendo? Qual é a forma neutra do oxigênio?
Viu só como tu sabe? O2, fechou. Aí tu produz O2, ele vai ser o anox da reação. O problema é que quando ele é produzido, ele acaba queimando o eletrodo. Então o eletrodo, como tu pode ver inclusive no desenho ali em cima da foto do Tesla, esse é o Tesla, não é o Edgar Allan Poe, né? Parece, mal do século, alguma coisa do tipo, né? Lord Byron, sei lá. Mas esse é o Tesla, o cara da ciência da eletricidade. Tu viu que os eletrodozinhos de grafite estão queimados? Viu, sim ou não? Tá vendo que eles estão corroendo ali? Sabe por que eles estão corroendo? Porque o oxigênio que é produzido, como está muito quente, ele começa a queimar o eletrodo de grafite. Essa é a sacanagem. Tudo bem? Pessoal, eu consegui me fazer entender que cátions vão para o cátodo sofrer redução e ânions vão para o ânodo sofrer oxidação? Todo mundo entendeu isso, sim ou não? Pessoal, esse é o momento de vocês. Sim. É porque eu posso explicar de novo, se não me fiz entender. Isso é importante, porque é sempre a mesma coisa. Cátions vão para o cátodo, ânions vão para o ânodo. Tudo bem? Alguém tinha... Oi, Giovana Caldeira. Quando eu escrevi eletricidade, eu disse que eu encostei a bateria embaixo ali no nosso vídeo. Que eu liguei numa bateria. Foi isso que eu fiz. Então eu forneci eletricidade externa e a corrente elétrica externa é que fez essa reação química acontecer que não acontece. Ela não acontece. Foi isso que foi responsável pelo cátion. Isso foi o responsável, foi o fator responsável pelo cátion ir para o cátodo sofrer redução e o ânion ir para o ânodo sofrer oxidação. Não, porque não é espontâneo, exatamente. Genial. Pessoal, olhem só, eu vou mostrar a aquosa para vocês, que é a que mais cai, e ela é explicada do mesmo jeito. O único problema é que na aquosa a gente vai ter uma pequena interferência. Eu queria que vocês olhassem, por favor, esse outro vídeo agora, ou o resto do vídeo. Presta bem atenção, enquanto que eu vou montando a aquosa. A aquosa, ela é mais popular, mas o Enem gosta mais da eletrólise da bauxita. Então lembra que o alumínio é reduzido no cátodo na eletrólise da bauxita. Eu vou dar sequência no vídeo agora, continua olhando, tá? Depois eu volto e falo contigo. Essa questão, inclusive, se cair no Enem agora, não estranha. Tá? Na época o professor fala com Deus, isso é uma coisa muito básica. Eles podem perguntar, mostrar exatamente esse videozinho e perguntar qual deles é o hidrogênio, qual deles é o oxigênio, qual deles é o cátodo, qual deles é o ânodo. Cátions vão para o cátodo sofrer redução. Esse é o cátodo, aqui é o ânodo. Presta atenção nisso agora. Não pisca, por favor. Isso vai cair em novembro, depois me cobre. Isso é uma pilha, ali são os conectores. Conectou um positivo com negativo e são dois fiozinhos de ferro, tá vendo? Tá, olha só, isso é uma solução de sulfato de cobre. Tu lembra dessa solução? Primeira aula do livro 2? Olha o que vai acontecer. Presta bem atenção. Vocês estão vendo alguma coisa aí, pessoal? Vocês viram que um deles sai bolinha de gás e o outro não? Presta bem atenção no que não sai bolinha de gás, como é que ele está ficando. Vamos supor que vocês sejam cientistas, agora vocês têm que explicar isso aí. Como é que tu explica isso? Alguém sofre redução, alguém sofre oxidação. Muito bem. Agora, quem sofreu o quê? Eu vou deixar aqui, ó. Eu vou deixar aqui, ó, essa partezinha final. Só o desenho ali, ó. Ali, ó. Só aqui, ó. Ali, bem aqui, ó. Esse aqui tá diferente, dá pra ver mal, assim, porque a imagem não tá muito boa. E ele tinha um monte de gasto, viu? Sim. Alguma coisa se depositou aqui em cima, não é a mesma cor, tu não concorda comigo? Sim. Alguma coisa se depositou ali. Vai pensando, vai pensando. Alguém oxidou e alguém reduziu. Da esquerda, foi oxidação ou redução? Tá, então vamos conversar um pouquinho sobre isso.
A eletrólise aquosa, ela é bastante feita porque a água ela é ótima para separar alguns íons também. Então, é uma outra forma de separar o cátion do ânion. Cátion e ânion. Dessa maneira. Ok? Cátion e ânion. Quando a gente separa o cátion do ânion por jogá-lo em água, acontece um processo muito simples. Eles ficam livres, ficam soltinhos. Aí a gente passa a corrente elétrica, que é o I, e o que vai acontecer, querido, só Deus sabe. Ah, mas por que vai acontecer? Tu mostrou, cátions vão para o cátion, reduzir, ânions vão para o ânodo, oxidar. Tem um pequeno problema, porque como a gente recém viu, a água também tem o seu cátion e também tem o seu ânion. E como vocês viram ali com a água, quando a água sofre eletrólise, né? Ou seja, a corrente elétrica passa pela água, a gente vai ter um grande problema, pessoal, porque ela se decompõe facilmente em H e OH. Assim, tá vendo? H e OH, dessa maneira. E aí? Como é que eu faço agora? Eu não estou entendendo qual é o teu problema, mas eu acabei de mostrar para vocês, queridos, porque o hidrogênio também é um cátion, não é? E se é eletrólise aquosa, sempre vai ter o cátion o quê? Hidrogênio. Se a eletrólise é aquosa, sempre vai ter o ânion o quê? Exatamente, hidróxido. E aí a gente vai ter um pequeno problema. Por quê? E aí? Quando a corrente elétrica passar, quem é que vai sofrer redução? Quem é que vai sofrer oxidação? Infelizmente aqui, pessoal, a gente vai ter um grande problema. Vai haver uma disputa. Sempre vai haver uma disputa. Sempre. Não tem escapatória. Essa disputa ocorre em todos os casos, em todas as circunstâncias, e a gente precisa saber. Decorar a tabelinha. Infelizmente. Funciona assim, ó. Esses são os cátions. Cátions vão para o cátodo, que é o polo negativo aqui. Tá vendo? Polo negativo, sofrer redução. O único problema é que eu tenho dois cátions aqui, ó. Eu tenho C+, e o H+. Então, qual dos dois vão reduzir? Ou qual dos dois, desculpa, vai reduzir, perdão. Qual dos dois vai reduzir? Os dois vão reduzir? Não. Só um deles reduz. Porque só um deles é mais rápido, só um deles tem maior tendência em ganhar elétrons e chegar primeiro no polo, tem maior velocidade de locomoção, de difusão no sistema. Tá, e qual deles vai sofrer a oxidação? Tá aqui, ó. Não sei, porque o OH- sempre vai estar no páreo. Então, para o polo positivo, vocês sempre vão encontrar dois íons indo nessa direção. Mas é muito difícil. Não é uma barbada. Vocês vão ver que com esse esqueminha, tu acerta todas as questões. Tu só precisa guardar essa regra. Mas que regra? É a regrinha do AL. Que AL? Infelizmente, tu vai ter que guardar isso, tá? Eu te peço desculpas, mas é verdade. Não tem escapatória. Como assim regrinha do AL? Sempre vai haver uma disputa. Sempre. E para tu saber quem é que ganha, tu vai precisar da regra. Que regra? Regra do AL. Regra. 2 pontos. Ao OH+, ou o hidrogênio, o H+, o hidrogênio, reduz com AL. Reduz se houver AL. Mas que diabos de AL é esse? Calma, não grita. É fácil. É AL. Quais são os metais mais lentos que o hidrogênio? Alcalinos. Alcalinos terrosos. Grupo 2. Ou alumínio. Alumínio, alcalinos ou alcalinos terrosos.
esses perdem para o hidrogênio de forma muito simples, de forma muito, muito tranquila. Ele sempre vai perder essa disputinha nesse processo de eletrólise. Ok? Então, sempre tem que ser verificado isso, queridos. Para vocês saberem o que vai ser obtido ali no polo negativo, tem que ver quem é que está disputando com o hidrogênio. Sempre. No caso, aquele potencial de redução é negativo. O potencial do processo inteiro é negativo. Não, não tem a ver porque, na verdade, é um processo não espontâneo, por isso que é negativo. Bom, e para finalizar aqui, pessoal, a regrinha, ó, regra dos ânions. Regra. Também é AL. Regra. É a regrinha do AL. Funciona assim. OH-, isso é importante, tá? Presta bem atenção porque vai fazer diferença. O OH-, ele não oxida, não oxida se houver AL. Mas de novo esse troço é AL. Mas que AL? Halogênios. Foi o que deu para fazer. Ah, não me xinga. Ó, halogênios. Assim. Então, essa é a regrinha que a gente vai ter que cuidar. A gente sempre tem que olhar quem é que está disputando com quem é que está, enfim, fazendo a reação. E no quadro aqui vocês podem muito bem ver isso. Eu vou colocar para vocês todos os componentes dessa reação do quadro agora, para a gente tentar descobrir quem reage com quem. É coisa bem rápida. Olha só. Aqui vocês têm dois sais. Vocês têm sulfato de cobre. Tá, pessoal? Só mais um minutinho aqui, já te liberto. Sulfato de cobre. Tá aqui. Ok? E tu tem água, que é H e OH. H e OH. O que vai acontecer? Bom, o cobre vai se desprender, tá vendo? O hidrogênio também vai se desprender. Assim. Aqui do lado eu vou ter OH desprendido menos, e eu vou ter o sulfato menos. Assim, menos 2. Então, quem é que vai sofrer a reação ali? Por que nesse lado teve bolinhas de gás? E por que naquele lado ali não teve? Quem é o polo positivo, quem é o polo negativo? Vamos ver? Pega a tua lapiseira e faz comigo. H+. H+ sempre reduz se houver AL. Alcalino, alcalino terroso ou alumínio. O cobre é alcalino, alcalino terroso ou alumínio? Então o cobre é que tem que reduzir. E se o cobre reduz, pessoal, ele faz isso, ó. Cobre 2 ganha elétron e vira cobre 0, que é sólido, que tem uma cor diferente. Ou seja, esse aqui é o polo negativo da tua eletrólise. E o que tu está encontrando ali em cima é justamente cobre 0 que está se formando. Agora, por que aqui teve desprendimento de gás? Vamos ver? OH-. OH- não oxida quando houver AL. Halogênios. Pergunta, SO4 é halogênio, tipo cloro, bromo, iodo? Não. Então, se ele não oxida quando houver halogênios, aqui ele vai oxidar. Logo, esse é o polo positivo porque atraiu o OH-. E o OH- sofreu a seguinte reação. Não precisa decorar a reação. Eles mesmos vão dar para vocês a reação. Só vai precisar saber o que acontece. Ó, produziu aqui, produziu o oxigênio que tu viu, mais os 2 elétrons que foram doados. Então, o bom dessa matéria é que tu não precisa decorar as reações. Apenas precisa saber quem vai sofrer a reação. Isso é muito importante que tu faz com a regrinha do AL. Pessoal, uma coisa que é interessante salientar aqui é que nessa reação vai haver a formação de um resíduo. Resíduo. E o resíduo aqui vai ser, ó, H+, tá vendo?
mais SO4 menos 2. Então eles vão perguntar se essa solução vai começar a ficar ácida, sim ou não. Sim, porque se o cobre está sendo retirado e o oxigênio também, está sobrando só sulfato e hidrogênio. E sulfato e hidrogênio é ácido o quê? Sulfúrico. Então ela vai ficar bastante ácida, diga-se de passagem. Tudo certo? Então essa é a eletrólise aquosa, queridos. Não adianta, tem que testar. Tem que saber as reações? Repito, não. Mas tem que lembrar quem reduz e quem oxida. E a regrinha é bem simples. H+ reduz quando houver AL, OH- oxida quando não houver AL. Então vocês vão perceber que todas as eletrólises são sempre iguais, são sempre as mesmas, vai dar sempre certo, é bem fácil. Até eu acho que eu coloquei aqui um exercício bem simples de eletrólise para a gente fazer. Não coloquei, vou colocar no tema. Certo? Bom, eu não vou tomar mais o tempo de vocês, porque muitos têm vários e vários compromissos e eu vou precisar de um pouco mais de tempo para falar de Faraday. Para a gente não ter problemas com o nosso calendário, queridos, eu vou gravar amanhã essa parte de Faraday, que leva 15 minutos apenas. Então, vocês têm problema de assistir 15 minutinhos de Faraday depois em casa? Não? Então, antes de fazer o teu simulado, dá uma olhadinha no Faraday, 15 minutinhos é bem rápido, é super fácil mesmo, porque como eu falei para vocês, eletrólise é pouco cobrado na prova. Certo? Então, muito obrigado.